Olá, quinto ano! Mais uma vez juntinhos, hein? Que coisa boa! E então, tudo bem com vocês? Que maravilha! Então, já que está tudo bem, vamos agradecer aquele que nos faz bem. Quem é? Isso mesmo, a Deus. Vamos agradecê-lo porque Ele tem nos feito muito bem. Fecha aí os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. Obrigada pelo teu livramento, obrigada porque o Senhor tem nos dado alimentação, saúde e tem nos dado uma família. Fica conosco, derrama o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E aí? Vamos para a nossa leitura. Nós estamos lendo lá no livro de Salmos, o capítulo 121 e o verso 5, que nós estamos recitando aqui juntinhos. Em casa, não esquece, você lê todo o capítulo, que é assim, ó, bem pequenininho. Mas aqui você lê comigo apenas o verso 5, que diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Já está memorizado nesse versículo? O Senhor é quem te guarda, não deixe de louvá-lo nem de engrandecer o seu nome. Tá certo? E agora nós vamos à nossa aula do dia. Hoje nós teremos uma aula de ciências. Você vai pegar aí, ó, o seu livro de ciências e vai abrir a página 84 e 85, para nós estudarmos um pouco mais sobre esse conteúdo que nós já estudamos na aula passada, tá certo? Então, nós vamos estudar sobre os resíduos sólidos. Lembra que eu falei um pouquinho sobre isso? Os resíduos sólidos? Professora, o que são os resíduos sólidos? Digo daqui a pouquinho para você, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre os resíduos sólidos, eu vou convidar você a observar aí, ó, no seu livro algumas atitudes que Maíra e os seus colegas de sala de aula tiveram. Vejam aí o que é que eles fizeram. Olha aí a conversa deles. Tá aí Pedro, e Pedro diz assim, ó: eu fiz um porta-lápis com uma lata de alumínio. Natália falou desse jeito: eu não joguei fora meus lápis de cor do ano passado. E Maíra respondeu: fiz um cartão para a professora com papel reciclado. Lucas falou assim: minha mãe coloca meu lanche em um pote de margarina limpo. E Tiago disse: este uniforme era do meu irmão mais velho. E aí? Vocês viram as atitudes dessas crianças? Cada um utilizou aquilo da melhor forma que pôde. Um pegou uma lata de alumínio e fez um porta-lápis. O outro está utilizando as coleções que foi do ano passado. Outro está com a farda que era do irmão, o uniforme que era do irmão. E assim, eles foram reaproveitando as coisas que já foram utilizadas para não descartá-las de forma irregular. Lembra que nós comentamos sobre esse descarte ontem, o descarte de coisas, de resíduos sólidos diretamente no solo? Vocês lembram que nós já falamos sobre isso? E o que são esses resíduos sólidos? É o lixo, aquilo que nós produzimos e que nós acumulamos na nossa casa, que tem que ser levado pela coleta, pelo carro que coleta o lixo, e que muitas vezes, muitas pessoas descartam de forma irregular no meio ambiente. O lixo que nós acumulamos, as coisas que nós consumimos, a gente toma leite, a gente come biscoito, nós comemos vários alimentos. Se esses alimentos vêm muitas vezes em embalagens que nós precisamos descartar, e nós vamos acumulando todos esses resíduos. Acontece, como eu falei para vocês, tem pessoas que descartam esses resíduos diretamente no solo, diretamente no meio ambiente. E aí acontece um problemão, a poluição do meio ambiente.
descartando esses resíduos de forma irregular no meio ambiente, nós podemos poluir a água, os oceanos, os mares, os rios. Nós também podemos poluir o solo, podemos contaminar o solo com esses resíduos, e aí o solo que é utilizado por nós seres humanos contaminado, ele também pode nos prejudicar. Prejudica as plantas, prejudica os animais e prejudica nós seres humanos. Mas professora, e de que forma nós podemos fazer para reaproveitar esses resíduos sólidos? Simples. Se nós observarmos aqui, esses exemplos dessas crianças, nós podemos utilizar de forma bem mais segura esses resíduos sólidos que nós descartamos na natureza. Nós podemos reutilizar. Por exemplo, se você tem aí na sua casa caixinha de leite, pote de margarina, pote de creme de cabelo, você tem vaso de desinfetante, desses grandes, assim, de 2 litros, 3 litros, você pode reutilizar para fazer várias coisas. E aí, não descartar de forma irregular no meio ambiente. Então, eu vou convidar você agora para fazer uma dessas atividades, tá certo? Nós vamos fazer um porta-lápis. E aí você vai vir comigo, eu vou mostrar quais os materiais que nós utilizamos e como é que ele vai ser feito passo a passo, tá bom? Então vem comigo e vamos observar como nós fazemos esse porta-lápis. Então vamos lá? Para a nossa atividade, você vai precisar, ou você pode usar uma caixinha de leite como essa, ou um potinho assim. Esse pote aqui é de creme de cabelo, esses cremes que a gente tem, creme de pentear, tá certo? Vai precisar também de uma régua, pode ser qualquer uma, essa daqui é de metal. Vai precisar de EVA. Professora, eu não tenho EVA, posso usar cartolina? Pode, dá certo também, só não vai ter a mesma durabilidade. Aqui são tirinhas de EVA que eu também vou usar para decorar nosso porta-lápis. Se você não tivesse, você pode usar outra também colorida. Aqui, vou utilizar um perfurador que ele tem um formatinho de coração. Ele foi usado, para fazer esses coraçõezinhos aqui que eu vou usar para decorar. Professora, eu não tenho isso aí, o que é que eu posso fazer? Você pode fazer florzinha como essa aqui, ou a florzinha que você souber. Você pode fazer bolinha. Professora, não sei fazer uma bolinha perfeita. Aí você faz como a professora, A professora pegou um pedaço de cartolina, a tampinha da canetinha, aí você marca, pressiona um pouquinho, Viu que tá marcadinho? Aí você só recorta, já fica o formato de bolinha. E vai precisar também de uma tesoura sem ponta. E agora vamos montar. Lembrando, para montar colar, eu vou utilizar, uma pistola de cola quente. Mas na sua casa você pode utilizar a cola de silicone. Se por acaso for utilizar a pistola quente, chama um adulto para ajudar você, para você não se machucar, tá certo? No meu caso aqui, vou utilizar esse potinho. O que é que você vai fazer? Antes de tudo, você vai pegar o EVA e vai medir, o tamanho exato do seu potinho. Tá vendo? Eu medi aqui o tamanho exato. E aí, depois que você medir, você passa a régua, logicamente, e recorta. Já tem o formato e aí a gente só monta. Vai lá, girando. Eu vou colocar só um piquezinho de cola aqui, para poder colar o meu potinho. E aí você dá a volta nele.
Tá vendo como ele tá ficando? Agora eu vou fazer os acabamentos, vou decorar o meu potinho. Muita gente não sabe que a folha de papel que a gente usa pra ler e escrever era uma plantinha da floresta que cresceu e o homem transformou e chegou até você. Um menino desenhou um rabisco no papel, depois jogou no lixo dizendo que não gostou. E veio um homenzinho que não era o professor, pegou todo o lixo e depois o transformou. Fez o papel velho que todo mundo amassou ficar bem novinho e prontinho pra usar. E cada aluno da escola aprendeu: de hoje em diante o nosso lixo vamos reciclar. Recolhe o lixo, lixo no lixo, separa o lixo e com capricho. Vou ajudar, vamos cuidar, nosso planeta vai melhorar. Recolhe o lixo, lixo no lixo, separa o lixo e com capricho. Eu vou ajudar. E então, viram aí como é possível diminuirmos a quantidade de lixo que é descartado no meio ambiente com atitudes simples como essa? Vejam aí, ó, como ficou o nosso porta-lápis. Você aí na sua casa pode fazer um igualzinho, tá bom? Agora você passa a página do seu livro e você vai lá para a página 88. Passou? Ótimo! Aqui nós vamos ver as atividades humanas e a geração dos resíduos sólidos. O que é que está dizendo aqui? Que as atividades que nós fazemos diariamente, várias atividades que os seres humanos fazem, isso resulta no acúmulo de resíduos sólidos. Por exemplo, na nossa casa, nós fazemos uma coisa, fazemos outra, consumimos algo, consumimos mais outras coisas e isso tudo vai gerando um acúmulo de resíduos sólidos, ou seja, de lixo. E diz aqui, ó, que o lixo produzido nas residências, ele é chamado de lixo domiciliar ou lixo doméstico. Que lixo é esse que nós produzimos na nossa casa? Resto de comida, embalagem de produtos que nós utilizamos, tudo isso é produzido em nossa residência. É o lixo doméstico ou o lixo domiciliar. Mas existe também o lixo hospitalar ou o lixo que sai lá das farmácias. Esse tipo de lixo aí, ó, é chamado de lixo hospitalar ou resíduo de serviços de saúde. São os resíduos que saem lá do hospital, como eu já falei, e também das farmácias. E o que é que sai desses locais? Agulhas que já foram utilizadas, seringas, são luvas cirúrgicas, gaze, esparadrapo, tudo isso sai lá desses locais, tanto de hospitais quanto das farmácias. São os resíduos de uso hospitalar ou lixo hospitalar, tá certo? E esses materiais, eles devem receber uma destinação específica, eles não podem ser descartados igualmente nós descartamos o lixo comum. Eles têm que ir para um local específico, porque ele é um lixo muito perigoso. Você já imaginou uma agulha que de repente foi utilizada numa pessoa que tem uma doença contagiosa e aí essa agulha está lá no lixo comum? Quando o catador de lixo, quando a pessoa que está lá coletando o lixo vai pegar esse material misturado ao lixo comum, ele se machuca, aí ele contrai essa doença. Por isso que esse lixo ele não pode ser descartado junto com o lixo doméstico ou ir para o mesmo local que esse lixo doméstico está indo. Ele precisa ter uma destinação correta. Há também o lixo que é produzido pelas indústrias. E esse lixo aqui, ó, ele é composto de restos de materiais utilizados na fabricação de produtos. Esse lixo é chamado de lixo industrial e também deve ter uma destinação correta. Para quê? Para que ele possa ser tratado antes de ser descartado na natureza. Viram aí quanto
lixo nós produzimos e as formas que nós devemos descartar? Perceberam como é importante nós termos o cuidado ao descartar o lixo? E o que nós podemos fazer para reutilizar parte desse lixo, para não jogar tanto lixo na rua? Nós podemos utilizar, como nós vimos agora há pouco, nós podemos reutilizar coisas que poderiam ir diretamente para o lixo, mas a gente pode reutilizar. E aquela parte que nós não reutilizamos, nós podemos colocar na coleta seletiva. E aí diminui muito o descarte de materiais diretamente na natureza, o acúmulo de lixo na natureza. Vamos agora à nossa atividade para casa. Para casa, fique atento, você vai responder as atividades da página 85, que são 2 questõezinhas apenas, página 85, 86, 87, aí você vai lá para a página 89 e 90. Tá certo? E você ainda vai fazer uma atividade interativa. Isso mesmo, é lá no seu livro digital, no livro que você tem acesso pelo computador ou pelo celular. Você vai responder uma atividade que é um jogo de perguntas e respostas, é um quiz sobre os resíduos sólidos. Então você entra lá, acessa e faz esse quiz, esse jogo, tá bom? Então, que Papai do Céu possa abençoar a sua vida, que você capriche aí na sua produção, nas suas atividades, que Deus te abençoe. Tchau!